Boa noite, meus irmãos. Convido a todos a se colocarem em pé. E nós vamos ler um dos textos talvez mais conhecidos do Antigo Testamento, que é o texto de Gênesis, capítulo 12. Vamos ler em Gênesis, capítulo 12. Eu vou ler até o verso de número 9, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenou o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. Os irmãos podem sentar. Vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai amoroso, Criador de todas as coisas, nós queremos mais uma vez engrandecer, glorificar o Teu santo nome com as nossas vidas, com os nossos louvores que aqui o fizemos, com as nossas súplicas e oração. Também queremos renovar os votos que fizemos com o Senhor de viver para o Teu agrado, de procurar Te servir enquanto vivermos aqui nesta terra como peregrinos que somos. Senhor, nesta noite, que o Senhor graciosamente possa falar ao meu e ao coração dos irmãos que estão aqui conosco, Te cultuando, e que a Tua palavra, que é viva, que é infalível, ela possa adentrar na nossa mente, no nosso coração, e fazer a obra que o Senhor mesmo tem a fazer, e que o Senhor deseja fazer. A cada um de nós, dá-nos a responsabilidade, neste momento, de mantermos a nossa mente atenta àquilo que o Senhor quer nos falar. E derrama, Senhor, da Tua graça sobre cada um de nós. Oramos no nome de Jesus, nosso Senhor bendito. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler, na realidade o capítulo como um todo, eu só li uma parte do capítulo, é um texto riquíssimo da palavra do Senhor. Nele nós encontramos algumas doutrinas extremamente relevantes para o povo de Deus. Deus graciosamente tem nos revelado. Por exemplo, neste capítulo nós temos a doutrina da eleição sendo explicitada pelo Senhor. Quem era Abrão? Abrão era um homem que vivia numa cidade
chamada Ur, da Caldeia, era um idólatra, como todos da sua família, da sua parentela, né? E sem mérito nenhum, Deus, por sua graça, o chamou, o vocacionou para ser uma bênção. E de fato, na história da humanidade, Abraão, depois, tem sido uma bênção. Essa bênção tem chegado até nós. Por mais que alguns não compreendam plenamente, e nem nós muitas vezes não compreendemos plenamente acerca dessa doutrina da eleição, como Deus, sem mérito nenhum do homem, vai lá e resgata o homem, traz para si e faz desse homem uma bênção. Nós não podemos dizer que essa doutrina ela não é clara na palavra do Senhor. Além disso, nesse texto também nós percebemos como nós todos somos homens com pés de barro. Como nós somos pecadores. E se nós não tivéssemos textos como este, o capítulo aqui, se nós não tivéssemos textos como os textos que relatam a história de Davi, provavelmente nós, quando cairmos, quando pecamos, e isso fazemos, diz o apóstolo Paulo, que muitas vezes aquilo que queremos fazer, não fazemos, e aquilo que não queremos fazer, acabamos por fazer. Ou seja, nós temos pés de barro, nós somos pecadores, e se nós não tivéssemos textos como esse, outros textos da Bíblia, certamente poderíamos deprimir em momentos de dificuldade e de faltas diante do nosso Deus. Nesse texto nós vemos Abraão sendo chamado, Abraão sendo convocado para ser uma bênção, mas se nós fôssemos ler o restante do texto, nós vamos ver que Abraão desce até o Egito, e lá no Egito ele teme por ter uma esposa belíssima, e então ele temendo, ele conversa com a esposa e diz que é para ela dizer que ela não é sua esposa, mas apenas sua irmã. E ela é levada pelo faraó, que o faz com uma de suas esposas, e depois então o faraó descobre que ela é esposa de Abraão, então diz, que maldição tu me trouxeste. Ou seja, aquele que em momentos antes, no texto que nós lemos, cronologicamente, é convocado a ser uma bênção, posteriormente falha. Todos nós temos pés de barro. Assim como Abraão não tinha mérito nenhum, e Deus o resgatou, e Deus o chamou para ser uma bênção, Abraão também era um homem com pés de barro, falível, como também nós somos. Nesse texto também nós encontramos uma outra verdade clara nas Escrituras Sagradas. Todos nós, como obras da criação de Deus, fomos criados para sermos seres adoradores. Deus nos criou para adorá-lo. Deus nos criou com essa finalidade de glorificar o seu santo nome. E nós percebemos isso aqui. Abraão, por certo, era um idólatra. Vivia numa cidade idólatra, Ur, que segundo, e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, era uma cidade que venerava uma deusa chamada deusa Lua. E, por certo, Abraão com os seus contemporâneos também faziam isso. Mas aqui nós vemos que Abraão, depois de ver o Senhor, ele vai elevar um altar ao Senhor e vai adorá-lo, como nós tantas vezes o temos feito. Nós fomos chamados pelo Senhor, tantas vezes caímos, mas nos arrependemos, e tantas vezes renovamos os nossos votos diante de Deus, de querer servi-lo, querer adorá-lo da melhor maneira possível, não pela força do nosso braço, mas porque Deus tem sido bondoso, gracioso e misericordioso para com todos nós. Poderia até parar por aqui. Na realidade, eu não quero falar dessas doutrinas, apenas estou mencionando porque elas são claras nesse texto, e quando lemos um texto como esse, é difícil o coração não ser aquecido com essas verdades bíblicas. Mas quando eu soube que o pastor iria tirar esses dias de férias, e então teria que ensinar a palavra do Senhor hoje à noite,
e como eu estava lendo sequencialmente o livro de Gênesis, estou lendo sequencialmente o livro de Gênesis, então eu resolvi parar nesse texto para tratar com os irmãos. Quero fazer, principalmente, motivado pelo contexto que nós ainda estamos vivendo. Nós estamos ainda no início de um novo ano. Quer queiramos ou não, eu e vocês, eu sei que quando chega final de ano, Natal, Ano Novo, parece, pelo menos para mim, né, que já passei dos 50, parece que não tem mais o mesmo brilho de antes, quando a gente era jovem. Né? Parece que não tem mais o mesmo brilho. Mas quantas e quantas mensagens nós não recebemos ou também repassamos, né, com relação a desejarmos um Feliz Natal e um bom Ano Novo para aquelas pessoas que nos são queridas, ou aquelas que nos são mais próximas, ou aquelas que são nossos amigos, né, de redes sociais, porque chove essas mensagens. Eu vinha no carro e vinha dizendo que eu não lembro de ter passado muitas mensagens, mas recebi várias. Né? Recebi uma até que só dizia assim, blá, 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 Feliz Ano Novo, Sérgio. Era um irmão. Era um irmão crente, conhecido nosso. Então a gente sempre manda essas mensagens, coloca essas mensagens, e a maioria dessas mensagens que nós recebemos, elas nos desejam paz, alegria, né? Ou lembrando de um jingle de uma emissora de TV há um bom tempo atrás, que dizia assim, adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e viver. Né? Aí às vezes a gente acaba desejando para essas pessoas. Não está errado desejarmos que as pessoas tenham paz, alegria nesses dias. Mas eu não quero hoje pensar dessa forma. Hoje eu quero pensar quantas vezes nós paramos para pensar e até para desejar ao outro, que esse outro ele seja um canal de bênção na vida de outros. Quantas vezes nós paramos para pensar e dizer assim, eu não quero receber dos outros que eu tenha paz, alegria, dinheiro no bolso, mas eu quero que as pessoas digam para mim, seja uma bênção, seja uma via de bênção, um canal de bênção na vida daqueles que estão ao seu redor. E foi nesse contexto, pensando nessas coisas, que eu me propus então a trazer esse tema para nós meditarmos nessa noite. Seja uma bênção. Nós todos temos sido chamados e vocacionados como crentes para sermos uma bênção na vida daqueles que estão ao nosso redor. O Senhor Jesus nos instruindo, Ele diz que nós devemos ser sal e luz nesse mundo. Mas para sermos esta bênção, meus irmãos, é necessário algumas exigências. Deus requer de nós algo. E nós percebemos isso aqui no texto que nós temos para a nossa breve meditação nesta noite. O texto conhecido dos irmãos trata da chamada de Abrão. Abrão, é importante a gente fazer uma ressalva que nesse momento aqui, Abrão ele está em Harã. Esse não é o momento da chamada de Abrão. Abrão foi chamado antes, em Ur, a sua cidade. Só que agora ele está em Harã. Nós não sabemos porque Moisés resolve revelar somente aqui, já quando ele está em Harã, acerca do seu chamado. Mas nós lemos em outros textos bíblicos que ele foi chamado quando ele estava em Ur dos caldeus. Isso nós vemos tanto no relato do testemunho de Estevão, lá em Atos capítulo 7, como também nós vemos isso no texto de Neemias, quando Neemias faz referência
ao chamado de Abrão, lá em Neemias capítulo 9, versículo 7. Né? Então, é bom a gente trazer essa informação à nossa mente. Abraão tinha saído de Ur, Ur fica mais ou menos no sul da Mesopotâmia, ali naquela região próxima ao Eufrates, né? Antigamente fazia parte da Suméria, e hoje provavelmente está localizada numa província chamada de província de Dikar, fica lá no Iraque, né? Provavelmente é lá que nós encontramos essa cidade de Ur, até porque alguns arqueólogos da Universidade da Pensilvânia e também do Museu Britânico, em alguns momentos da história, foram desbravar, vamos dizer assim, aquela região ali, e ali eles então encontraram algumas características daquela cidade Ur, dos caldeus, né? Inclusive, segundo relato desses arqueólogos, uma torre, né? Aquele povo naquela região, geralmente a sua arquitetura era na forma de pirâmides, então tinha uma torre na forma de pirâmide, que era o prédio mais alto da cidade, e tinha aqueles que tinham construído esta torre, tinham construído com o mesmo sentimento que os que construíram a Torre de Babel. Babel é uma cidade que ficava próximo de Ur, né? Então aquele povo ali, toda aquela região ali, uma região idólatra e ímpia, né? Queria chegar aos céus pela força do seu próprio braço, né? Com a arrogância humana. Mas nós temos aqui esse homem, Abrão, sendo convocado por Deus, chamado por Deus para ser uma bênção, e tem sido, de fato, historicamente, uma bênção na vida de tantos homens e mulheres ao longo da história, e cada um de nós também é fruto desta bênção, como nós lemos lá no texto com o presbítero Zoene de Gálatas, capítulo 3. Muito bem, irmãos. Então, eu gostaria de, nessa noite, eu digo sempre brevemente, mas a gente não sabe qual é essa brevidade, né? Mas eu penso que brevemente eu queria responder duas questões básicas para didaticamente entendermos o texto e aquilo que eu quero falar aos irmãos. A primeira é responder a seguinte pergunta: o que nos é exigido para sermos uma bênção? Ou quais são as características ou as ordenanças reveladas por Deus ou manifestas por Deus a Abrão aqui neste texto para que ele viesse ser uma bênção? Essa é a primeira pergunta que eu gostaria de responder ao longo da nossa meditação. E a segunda pergunta, ela é: quais são as consequências para os outros e para nós mesmos de sermos uma bênção? São essas duas perguntinhas que eu gostaria de responder. Então, respondendo à primeira pergunta, que é: o que nos é exigido para sermos uma bênção? Aqui eu já estou partindo de um pressuposto, que todos nós fomos chamados para sermos uma bênção, como crente. Assim como foi Abraão, assim como foi Jacó, assim como foi Isaac, assim como foi Davi, assim como foi o apóstolo Paulo, assim como foi o apóstolo Pedro, todos foram chamados para ser uma bênção. E, se formos chamados para ser uma bênção, sem essa ideia do triunfalismo, do evangelicalismo moderno, mas é sempre bom sabermos que, se nós fomos chamados para ser uma bênção, e se nós nos colocarmos no altar do Senhor para sermos lapidados dia após dia por Ele, nós vamos ser uma bênção. Mesmo quando, aos olhos humanos, parece que não foi uma bênção. Eu, conversando recentemente com um professor da escola, ele estava argumentando que Noé não tinha sido uma bênção. Eu disse: como assim? Ele disse: porque Noé pregou 120 anos e ninguém se converteu. Como é que ele pode ter sido uma bênção? Aí eu disse: mas você não sabe que a palavra de Deus
ela é aroma de vida para a vida e cheiro de morte para a morte. Ele foi uma bênção. Dentro dos propósitos de Deus, ele foi uma bênção. Como todos aqueles que nós lemos na Escritura Sagrada, que foram chamados para ser uma bênção, de fato foram uma bênção. Muito bem, voltando então à nossa questão aqui, a nossa pergunta. O que é nos requisitado, meus irmãos? Nós lemos no verso 1, logo de início, dizendo assim: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai. Primeiro imperativo que nós encontramos aqui no texto é sai. Sair significa renunciar. Renunciar a alguma coisa. E a primeira característica que eu quero meditar com os irmãos é essa. Seria uma renúncia irrestrita. Se nós queremos ser uma bênção, nós vamos ter que renunciar. Abraão foi obrigado a renunciar à sua terra, por certo, bens, posses, riquezas, que ele já tinha conquistado lá em Ur. Eu não posso dizer tacitamente, porque o texto não diz isso, mas provavelmente ele teve que largar todas essas bênçãos que ele tinha conquistado lá, e agora ele está em Harã, e o texto diz que aqui em Harã ele vai enriquecer, Deus vai abençoá-lo, que ele vai ter novas posses, mas se ele não deixou tudo o que ele tinha que deixar, mas ele provavelmente deve ter deixado uma parte, e obviamente diz o texto que ele vai e ele levou sua esposa, levou seu sobrinho, levou algumas posses que tinha e também algumas pessoas que foram acrescidas a ele lá nessa sua peregrinação. Mas o que eu quero chamar a atenção é justamente para essa necessidade de que muitas vezes Deus, ao nos chamar, Ele nos chama e diz assim: Célio, você vai ter que renunciar a tal coisa. No caso de Abrão, por certo, ele teria que renunciar. Quando diz para ele sair da sua cidade, era como se Deus estivesse dizendo a Abrão: você vai ter que renunciar esse estilo de vida dessa cidade que ofende a Deus. Talvez Deus estivesse dizendo a Abrão: você vai ter que perder a sua vida, perder os seus interesses próprios, renunciar a seus anseios, suas aspirações e fazer tudo isso por amor a mim, por amor ao Senhor. Você vai ter que deixar a sua parentela, nunca é fácil, para aqueles que se ausentam da cidade onde vivem seus parentes, morar num lugar distante, nunca é fácil deixar seus parentes, mas aqui o texto é bem claro e diz que ele deveria não apenas fugir daquela cidade ou sair daquela cidade, mas ele deveria também deixar a sua parentela, certamente uma parentela idólatra. Ele tinha que deixar, por certo, o seu círculo de amizade e tinha que deixar a casa de seu pai. É isso que diz o texto. Nós não somos uma igreja hoje de tantos jovens. Eu vi isso quando estava fazendo o recadastramento como secretário do conselho, que a gente descobre a idade dos irmãos. E nós não temos tantos jovens. Eu estou olhando assim porque eu sei que... E eu queria falar para alguns jovens. Jovem, eu sei que serve para todos nós, para nós que já caminhamos um pouco mais.
mas talvez para os jovens essa palavra de renúncia seja mais forte. Jovem, você vai ter que renunciar. Renunciar àqueles colegas da sua escola que parecem ser tão amáveis com você, mas eles não comungam da mesma verdade que você comunga. Jovem, você vai ter que renunciar esse estilo de vida menos cafona, né, que nós mais adiantados em idade utilizamos. E aqui vai então uma pequena e primeira aplicação com relação a essa renúncia. Todos nós que fomos salvos e fomos vocacionados para sermos uma bênção para todos aqueles que estão ao nosso redor, devemos renunciar a alguma coisa. Devemos renunciar. Devemos ter em mente que devemos perder algo para ganhar o reino. Que devemos perder muitas vezes aquilo que parece ser as luzes desse mundo tão boas para ganhar a nossa própria alma. E aí eu quero que os irmãos leiam comigo o texto no Novo Testamento que reforça essa aplicação. É o texto de Mateus capítulo 16, porque é o próprio Senhor Jesus falando. Mateus capítulo 16, nós lemos assim a partir do verso 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Da mesma forma que Abraão tinha que renunciar a sua cidade, a sua parentela e a sua casa, muitas vezes Deus nos chama a uma renúncia irrestrita. E muitas vezes é aquela coisa que está lá no nosso íntimozinho. Quando a gente menino, jogava peteca, que chama bolinha de gude, mas no meu tempo a gente chamava de peteca mesmo. E a gente abria mão de várias petecas, até aquelas maiores. Mas tinha aquela, nós chamávamos de boliviana, aquela bonitinha lá, te escondia para não perder nunca. Talvez essa é a peteca que temos que renunciar. A segunda característica, ou a segunda exigência que nós lemos no texto, que podemos aplicar para a nossa vida, ainda no verso 1, no qual Deus diz, ele disse, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e agora vem a segunda parte, e vai para a terra que te mostrarei. E vai para a terra que te mostrarei. Mas é interessante que Deus diz, vai para a terra que te mostrarei, mas não é um salto no escuro, como alguns pensam que é a fé.
Deus tem algumas promessas para Abraão. Ele disse, olha, vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu sei que, para nós, talvez a gente perguntássemos assim, mas como assim? Como é que eu vou sair da minha casa, do meio da minha parentela, e vou para um lugar que eu não vi, que eu não sei onde fica, que eu não sei como é, apenas confiado naquilo que alguém está dizendo, eu te mostrarei. Estou falando assim, no nosso ciclo, como homens, porque aqui é bem diferente. Quem está falando é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que convence Abraão a fazer isso. Mas eu estou pensando assim, na nossa perspectiva, vamos pensar assim, eu nunca mudei, para dizer que eu nunca mudei, meus pais vieram para Belém, eu era bebê, tinha menos que 1 ano. Então, eu não lembro quando comecei a morar lá na Rua da Mata 778, na Marambaia. Eu sei que eu morei lá durante 25 anos, aí casei e já tinha comprado uma casa no Júlia Cefé e estou lá até hoje. Então, nunca mudei assim de fato, Mas eu sei que quando alguém vai mudar, ele obviamente vai fazer algumas pesquisas, vai perguntar, Ele quer saber... para onde exatamente ele vai ir, para onde é que eu vou, Ele vai querer observar a cidade ou o bairro onde ele vai morar, Ele vai querer saber em que terreno ele está pisando, Ele quer saber como é a vizinhança, se do lado da casa dele tem um festeiro que faz festa o tempo inteiro, Então, ele vai querer saber algumas coisas. Antes de se mudar, obrigatoriamente, ele vai procurar fazer isso, pensando no seu bem-estar, já que ele vai morar no lugar e não sabe quando é que ele vai sair dali. Aqui, Deus diz a Abraão, sai e vai para um lugar que eu te mostrarei. Obviamente, nós que já temos a revelação, o cano completo, nós sabemos para onde Abraão estava indo, Na realidade, até para o próprio Abraão, essa revelação ela vai sendo feita de forma gradativa. Por exemplo, nós vamos ler no verso 12, aliás, no capítulo 12, verso 7, que nós já lemos, nós temos aqui que Abraão saiu em direção a Canaã. Verso 6 diz que ele atravessou a terra até Siquém, foi até aos carvalhos de Moré. Tem um indicativo que os cananeus já habitavam aquela terra, e quando ele estava transitando por esta região, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Veja que antes Deus tinha dito a Abraão, sai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Aqui ele diz, olha, eu te darei essa terra. No capítulo seguinte, no capítulo 13, versículos 14 e 17, nós vamos ter Abraão tendo, assim, um vislumbre da extensão da terra. Capítulo 13, versículo 14 até o versículo 17, diz assim, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. O irmão sabe da história, Abraão tinha levado Ló era seu sobrinho, o pai de Ló havia morrido, Então, Abraão saiu com Ló para a cidade de Canaã, para essa região. Lá, ambos enriqueceram mais, Ló enriqueceu, mas aí começou a haver uma desavença entre os trabalhadores de Ló com os de Abraão, e então, Abraão, para evitar qualquer conflito maior, foi lá, mostrou as campinas para Ló e disse assim, escolhe para onde tu queres ir, tu vais para um lado, eu vou para o outro, se tu for para o norte, eu vou para o sul. Ló, então, se agradou das campinas, nem tudo que aos nossos olhos parecem ser belos, no final, são belos de fato, O homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, e há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final dão em morte, e aquela contemplação de Ló, vendo as campinas, o levou justamente para onde? Para Sodoma. Mas o fato é que ele foi para um lado, Abraão foi para o outro lado, e Abraão aqui,
No versículo 14, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Foi assim de forma gradativa. Naquele primeiro momento, que é o verso que nós estamos vendo, apenas Deus disse a Abraão: sai e vai para uma terra que te mostrarei. Qualquer um de nós pediria: não, me mostra logo essa terra. Mas Abraão vai ter uma confiança absoluta e total dependência de Deus. E essa é a segunda exigência. A primeira era a renúncia, agora é uma confiança absoluta que Abraão vai demonstrar. Lembrando lá do Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Nós podemos aplicar isso a Abraão. Foi isso que ele fez. Ele entregou literalmente o seu caminho ao Senhor, confiou nele, sabendo que o mais ele faria. E o mais que o Senhor faria vem nas promessas que são reveladas aqui. Por mais que, penso eu, Abraão não compreendeu completamente aquelas promessas, nem poderia. Por exemplo, diz assim, que o texto que Abraão deveria ser. Diz o texto que Abraão deveria sair e ir para uma terra que Deus haveria de mostrar. Mas em seguida Deus logo vai dar algumas razões para que Abraão tivesse confiança nele. Deus vai dizer assim: de ti farei uma grande nação e te abençoarei. É uma promessa. Será que Abraão poderia compreender naquele contexto plenamente esta promessa? Eu penso que não. Abraão poderia dizer assim: mas como? Como eu vou tu me farás de uma grande nação? Eu tenho 75 anos, que é a idade que ele saiu lá de Ur. Eu não tenho descendente. Aquele que era mais próximo a mim era o meu sobrinho Ló, mas já despachei, já foi para longe. Minha mulher é estéril. Ele poderia questionar a Deus, mas não é isso que ele faz. Também, nós temos aqui Deus dizendo a Abraão: de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. O seu nome será engrandecido. Talvez Abraão parasse assim e dissesse assim: espera aí. Mas aqui do lado tem uma cidade chamada Babel. Isso nos é revelado no capítulo 11. E lá no capítulo 11 nos diz que a Torre de Babel ela foi construída, a razão pela qual aqueles homens em Babel construíram a torre, versículo 4 do capítulo 11, disseram aqueles homens: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra.
espera aí, Senhor, se fosse um de nós, né? Espera aí, Senhor, tu vai engrandecer o meu nome, mas aqui em Babel, os homens queriam ter o seu nome engrandecido, e tu foi lá e espalhou pela terra todos eles. Qual é a diferença? A diferença, meus irmãos, é que em Babel, aqueles homens queriam chegar aos céus pela sua própria força, eles queriam ser independentes de Deus, eram homens cheios de arrogância, e mais do que isso, eles queriam desafiar o próprio Deus. Aqui, Deus, pela sua soberana graça, Ele resolve engrandecer o nome de Abrão, através de um relacionamento pessoal com ele, mas não apenas com Abrão, mas principalmente com a descendência de Abrão, com aquilo que estaria por vir. Porque quando nós lemos aqui na nossa tradução, de ti farei uma grande nação, segundo os doutores, né? Na realidade aqui, o texto, a ideia é, através de ti. Através de ti, Abraão, farei uma grande nação. Na realidade, todo o texto e todas essas promessas que Abraão recebe, elas são promessas que apontam não apenas para Abraão, mas apontam principalmente para o descendente de Abraão. Aquele que tinha sido profetizado antes do dilúvio, lá no capítulo 3, que haveria de esmagar a cabeça da serpente. O próprio Senhor Jesus Cristo, como nós lemos no texto de Gálatas, agora há pouco. Eu te engrandecerei o nome, meus irmãos, diz o Senhor a Abraão. E, em quarto lugar, ainda dentro dessas promessas que Deus faz para Abraão, nós temos aqui: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, ou através de ti, serão benditas todas as famílias da terra. E aqui eu queria chamar a atenção para duas questões básicas. A primeira, quando Deus diz a Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É como se Deus estivesse dizendo a Abraão: eu serei um terrível adversário a todo aquele que se levantar contra ti, Abraão. Essa é a promessa. Promessa de bênção para os que abençoarem Abraão. Promessa de maldição para aqueles que amaldiçoarem Abraão. É como Deus está dizendo assim: sai da tua casa, da tua parentela, vai para uma cidade que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É uma garantia que Deus está dando a Abraão de que Deus estaria com ele sempre, meus irmãos. Mas aqui também, sempre é bom lembrarmos que provavelmente para Abraão, quando Deus diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra, Abraão não compreendeu plenamente a amplitude disso daí. Poderia até ser um enigma para Abraão. E esse enigma vai ser decifrado pelo apóstolo Paulo lá no texto de Gálatas capítulo 3, que eu gostaria de ler novamente com os irmãos. Gálatas 3, muito importante, porque a palavra do Senhor é uma só, não há contradição.
Vou ler a partir do finalzinho do versículo 8, capítulo 3. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abrão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Vou pular para o verso 13, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Graças a Deus. Graças ao Evangelho proclamado a Abraão e que chegou até nós. E aqui eu quero então fazer uma segunda aplicação. E a aplicação é a seguinte, irmãos: é necessário confiar nas promessas do Senhor e ter sempre em mente que Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, e havendo falado, não o cumprirá? Esse é o texto de Números 23, 19. Em outras palavras, é necessário que confiemos que durante a nossa caminhada, Deus vai cumprir todas as suas promessas. Se Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, Ele estará. Se Ele afirmou que tudo coopera para o nosso bem, tudo cooperará. Mesmo que não entendamos. Mas Ele não vai falhar nunca. E a terceira exigência, mais breve, geralmente a gente gasta mais tempo no início, depois vai vendo que o tempo correu e a gente tem que correr também. E a terceira exigência que o texto nos apresenta aqui, eu diria que seria, diante de tudo isso que nós acabamos de ver, né? Dessas promessas, da necessidade de renúncia, da confiança de Abrão, a obediência incondicional. O texto, no versículo 4, diz: partiu Abrão. Ele não pensou, né? Ele não ficou assim questionando: será que eu vou? Será que eu não vou? Mas o texto diz que Abraão partiu e obedeceu incondicionalmente o Senhor. E aqui eu anotei, aqui eu tenho uma anotação com relação à obediência incondicional, num dos escritos que eu tenho lá em casa do presbítero Jonas, que Deus, pela sua graça, o promoveu. E num dos escritos do Jonas que eu vi lá, falando ele de obediência, ele grifou o seguinte, eu anotei. Ele disse lá: obediência é a mais sublime evidência de se reconhecer o senhorio e a soberania do Senhor. E ele disse mais: o que é chamado para ser uma bênção deve sempre estar disposto a obedecer, seja qual for a ordem. Só existe uma resposta, e a resposta é sim.
Retomando então, irmãos, essa obediência incondicional. Sempre a resposta, ela deve ser esta. A nossa resposta diante de Deus deve ser sempre a resposta de eu vou obedecer ao Senhor. Um texto que me veio à mente, quando eu estava escrevendo essas frases aqui, foi o texto lá de Lucas. Eu coloquei aqui no meu celular o texto para facilitar. O texto de Lucas, Lucas capítulo 1, quando o anjo Gabriel, ele vai informar a Maria acerca do nascimento de Jesus. Diz o versículo 28, capítulo 1, e entrando o anjo, onde ela estava, disse, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Olha a reação de Maria. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava aquela saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Versículo 34. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Mesmo perturbada, por certo nervosíssima com a presença do anjo, e sem compreender plenamente como é que ela haveria de conceber um filho se ela não tinha relação com nenhum homem, qual é a resposta de Maria? A resposta de Maria é, aqui está a tua serva, eis que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Esta deve ser sempre a nossa resposta ao Senhor. A obediência, ela deve ser incondicional da nossa parte perante Deus. Deus preza a obediência acima de tudo. O exemplo contrário a isso, um exemplo clássico de desobediência que veio à minha mente, foi o exemplo de Saul. Deus tinha dito para que Saul fosse guerrear contra os amalequitas. E a ordem de Deus foi clara a Saul. Você vai, destrói todo o povo e destrói tudo que eles têm. O que foi que Saul fez? Saul destruiu o povo, mas Saul trouxe ovelhas e gado. Deus não tinha dito para ele trazer. E vejam que a argumentação de Saul parece ser uma argumentação boa, né? Já pensou? Não, eu matei todos aqueles, mas eu trouxe as ovelhas e gado. Mas eu trouxe as ovelhas e gado foi para sacrificar ao Deus Altíssimo. Mas o Senhor despreza essa intenção de Saul, manda Samuel, e Samuel vai até Saul, e Samuel, isso está lá em 1 Samuel 15, 22, e Samuel diz então aquela frase que nós tão bem conhecemos e precisamos inculcar na nossa mente e fazer entrar no nosso coração. Obedecer é melhor que o sacrificar. Tantas e tantas vezes, o povo de Israel se ajuntava solenemente para cultuar o Deus Todo-Poderoso. Mas era um povo rebelde, desobediente. E Deus se desagradava das suas festas, das suas luas novas. Deus se desagradava do culto. Porque para o Senhor, obedecer é melhor que o sacrificar. Obedeçamos, meus irmãos. Obedeçamos porque
se o exemplo de Abraão, se o exemplo de Maria, me vem na mente o exemplo de Isaías também, lá em Isaías capítulo 6, vocês não forem suficientes para nos mostrar a necessidade da obediência, nós temos um exemplo maior ainda, que é o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que foi obediente até a morte, e morte de cruz, para agradar ao Pai. O que nos é exigido? Renúncia. Confiança nas promessas de Deus. Obediência incondicional, se queremos ser uma bênção. Para concluir, preciso responder a segunda pergunta, já que eu disse que tinha uma segunda pergunta. Se eu não tivesse dito, eu ia parar por aqui. Mas como eu disse que tem uma segunda pergunta, eu preciso então concluir respondendo. Quais as consequências de sermos uma bênção? Ou melhor, quais os resultados que podemos ter de uma vida de renúncia, de confiança e obediência a Deus? Primeiro, para o mundo, para aqueles que estão ao nosso redor. Certamente, o mundo vai ver em nós a glória do Senhor. Se nós, como igreja do Senhor, igreja aqui, como o presbítero Zoênio falou hoje pela manhã, como igreja local, se nós como crentes tivermos em mente que devemos ter plena confiança no nosso Deus, que queremos cada dia mais renunciar ao pecado e ter ojeriza pelo mal, e queremos obedecer ao Senhor, certamente aqueles que estão ao nosso redor verão Deus agindo em nós e também Deus agindo através de nós. O mundo precisa de bênção, meu irmão. O mundo precisa que eu e você sejamos uma bênção. Abraão foi uma bênção para os seus. Provavelmente, Ló se converteu ao Deus de Abraão à medida que Abraão se converteu. Abraão foi uma bênção, provavelmente, para aqueles que trabalhavam para eles, que seguiram com eles até Canaã. Abraão e Abraão foi uma bênção para o povo de Israel e tem sido uma bênção para nós, porque através dele, Deus graciosamente foi fazendo com que o Evangelho atingisse os confins da terra e chegasse até os confins de Belém, e nós fomos alcançados por tão grande Evangelho. Da linhagem de Abraão veio o melhor da linhagem de Sete, o Senhor Jesus Cristo, que, como lemos mais de uma vez agora há pouco, ele venceu a maldição da lei e nos deu salvação preciosa para as nossas vidas. Eu quero dizer, com base nisso, que eu e você precisamos ser uma bênção. Os jovens aqui, vocês precisam ser uma bênção. Os colegas de vocês, na escola ou na faculdade. Nós todos precisamos ser uma bênção na vida daqueles nossos parentes que nós oramos às quarta-feira para que se convertam. Nós precisamos ser uma bênção para um mundo depravado, como era depravada a cidade de Ur e toda aquela região ali. Todos nós precisamos ser uma bênção na vida daqueles que estão ao nosso redor. Seja uma bênção durante esse ano que Deus tem nos dado. Mas também
uma bênção particular para Abrão. Era a bênção de que Abrão, nós vamos percebendo na leitura que fizemos, ele foi recebendo maior graça da parte de Deus. Ele não compreendeu no início, mas Deus foi dizendo, essa terra vai ser tua. Depois disse Deus, olha aí, olha para o norte, agora olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste. Está vendo tudo isso daí? Tudo isso aí vai ser teu e da tua descendência. Abraão, eu farei de ti uma grande nação, de ti virá aquele que vai redimir o povo de Deus. Maior graça da parte de Deus, verso 7 e verso 8 do texto que nós lemos. Verso 7 e verso 8, diz: Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. À medida que Abraão foi compreendendo e Deus foi se revelando a ele, ele passou a ter uma maior intimidade com Deus. E qual é o momento de maior intimidade que nós podemos ter com Deus? Quando, particularmente, nós o cultuamos, mas também quando, coletivamente, na casa do Senhor, no dia do Senhor, como ouvimos hoje pela manhã, nós o também cultuamos. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo Evangelho que resgatou as nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos pela vida do patriarca Abrão, que o Senhor chamou para ser vocacionado e ser uma bênção para os povos, e de fato nós somos fruto dessa bênção, Senhor. Louvamos o teu nome, porque tu, na tua graça soberana, nos alcançaste com poder e com graça. Louvamos o teu nome, Senhor, pelo teu povo aqui presente. E rogamos ao Senhor, que o Senhor também fortaleça cada um de nós. Que o Senhor a cada dia possa, sendo gracioso para conosco, aumentando a nossa fé, possa habilitar a cada um de nós para sermos bênção na vida daqueles que nos cercam. Louvamos o teu nome, te agradecemos pela tua palavra, no nome de Jesus, nosso Senhor bendito. Amém. Vamos cantar um hino.